Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai estar ouvindo esse podcast. E hoje eu gostaria de passar aqui para falar para vocês sobre um assunto muito interessante, tudo que liga esse universo de descobrir sua verdadeira identidade para cumprir o seu propósito, aquilo pelo qual você foi designado para vir aqui. É muito importante, porque cada dia que você se propõe a melhorar, a enxergar com novos olhos, com as lentes certas, as lentes do Criador, as lentes de quem você é na essência, lá no seu profundo, na sua base, na sua estrutura, no seu alicerce. É maravilhoso porque você vai construindo uma personalidade, uma pessoa autêntica, radiante, verdadeira. E dentro desse aspecto, eu gostaria de pensar algo pontual no sentido de nos apoiarmos uns aos outros, das amizades, entre aspas, porque muitas vezes nós nos equivocamos, muitas vezes nós nos enganamos. Somos enganados porque muitas vezes a nossa visão não está tão aguçada e somos falhos e precisamos assumir a nossa falha enquanto seres humanos e pedir ajuda ao Criador, discernimento, sabedoria, clareza de mente, para podermos identificar as amizades verdadeiras das amizades falsas. Aquelas que muitas vezes nós depositamos confiança e abrimos o nosso coração e falamos algo ou falamos muitas coisas, não é só um algo, mas nós falamos da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida, das nossas dores. E depois de um tempo, nós conseguimos perceber porque uma macieira só pode dar maçãs. E um espinheiro só pode produzir espinhos que vão incomodar, que vão sangrar, que vão ferir o outro. É o que tem dentro, então não pode sair outra coisa. E eu estava vendo essa semana uma situação dessas. Então, há algum tempo atrás, eu encontrei uma pessoa e entrei em contato, porque é uma pessoa das artes, uma pessoa que tem muito a ver comigo num primeiro momento. E eu tinha passado por uma casta de narcisistas, assim, em torno de mais ou menos 5, de um período assim que eu pedi para o Eterno abrir os meus olhos e ele me abriu os olhos e eu então deixei tudo, deixei todas, abri mão, consegui sair mesmo com dor, é claro, né? Porque o engano é muito grande, mas libertação, ferida que cura, ótimo. E aí encontrei essa pessoa e ainda não curada, e muitas vezes não respeitando o silêncio pela carência emocional, pela dependência emocional, por não saber ainda o seu lugar e que falar é prata e silêncio é ouro, calar é ouro. Então, muitas vezes você não pode se abrir e se doar, e foi o meu caso. Então, como nós estávamos num grupo que era aparentemente de empatas, então tudo bem, tá chancelado, tá valendo, e comecei uma amizade. E aí nós fizemos grupos e lá em seguida eu pedi a cooperação, falei, olha, seria muito interessante, porque muitas vezes os narcisistas se unem, claro que eles se unem não para terem suprimento, né? Porque entre eles é só treva e só bolor e não existe suprimento novo e fresco da luz. Porém, eles estão ali, numa rede, né? Admirando as maldades do outro. E aí, como estávamos aparentemente em um grupo de empatas, então eu fui até essa pessoa e falei, olha, temos assim coisas em comum, temos interesses que têm a ver uma com a outra, depois que também a pessoa se abriu de um certo modo e tal. E aí
justamente pensando na questão de não enfraquecer lá, junto com os narcisistas, e porque ainda havia, de algum modo, alguma ligação, no sentido de que demora, né? Não é um processo assim que você se desliga fácil. Para você entrar em contato zero é todo um processo de fortalecimento diário. Então, eu pensei, poxa, se nós empatas nos unirmos também para enfrentarmos e termos projetos em comum, em que um apoia o outro, poxa, vai ser muito interessante. Vamos usar de sabedoria, né? Vamos usar da argúcia, da astúcia também, né? Falando no sentido de ser prudente, de ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Mas, assim, eu não digo que a pessoa não seja empata, não posso afirmar, porque aí eu também larguei de mão por entender que não me traria, assim, aquela comunhão, aquele apoio que eu estava buscando. E mais uma vez, assim, houve essa simplicidade. Então, eu convidei uma vez, aí eu convidei mais uma vez, e para um outro projeto. E a pessoa deixou bem claro que não queria, o que é um direito, claro, né? Cada um vai escolhendo o que é melhor para si, para o seu propósito, mas por tudo que nós tínhamos compartilhado, da minha parte houve esse entendimento de que poderíamos nos unir e, na verdade, houve essa rejeição, houve essa negativa. E então eu fiquei pensando depois de um tempo, e geralmente eu encontro com essa pessoa em algum lugar e eu sempre percebo assim que precisa estar em evidência de alguma forma, de algum modo, até para que eu veja, né, de alguma forma. Então, uma competição desnecessária, se for empata, uma competição desnecessária, porque eu não vou afirmar que é narcisista, nesse caso por conta de tudo da conversa inteira. Então eu estou dando o benefício da dúvida, porém, sendo empata, não compreendeu que a união faz a força, que estamos juntos somos mais fortes. Então, falta essa conexão. A Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Então, ali, muitas vezes, em sociedades secretas, eles se odeiam, mas eles cobrem um ao outro de alguma forma, ou num tribunal, ou num hospital para um filho doente, para uma mãe doente, ou num emprego para o filho do outro. Mas ele odeia, ele quer ser mais. Porém, eles se unem nas trevas contra nós. E entre nós, né, os empatas, tem que haver esse sentimento, mas muitas vezes ainda não chegamos nesse ponto de entender que se unirmos forças, não só para apoiar no sentido de ouvir o outro, na questão emocional, mas também nos projetos, nas ideias, para difundir, porque as ideias são justamente para difundir, para que os empatas se despertem. Então, válido. E é aquela coisa, uma andorinha só não faz verão, juntos somos mais fortes, como eu já falei, mas depois você começa a perceber que o caminho ele é solitário, mesmo entre os empatas. Então você precisa ter a sua identidade firmada, e isso só reforça em mim esta consciência, esta certeza de que nós temos que andar com o Criador, Ele é o nosso melhor amigo, e se no caminho aparecer um amigo, aparecerem dois amigos, você já está no lucro. E se nenhum amigo houver no caminho, então as plantas serão suas amigas, as flores, o aroma das flores, o sol que brilha no céu, os passarinhos, os bem-te-vis, o sorriso de uma criança. Então, muitas vezes nós precisamos abdicar de uma amizade que pensávamos, que colocamos todo o nosso coração ali, que seria recíproco, porém, muitas vezes temos que entender que o caminho é solitário só nesse plano, porque no plano perfeito, atemporal, nós estamos bem acompanhados e com a companhia que realmente
vai fazer a diferença, não só para nos ouvir, para nos aconchegar, mas para nos sustentar. É muito mais do que um amigo que ouve, que valida o seu projeto, que te ajuda e que você ajuda ele, essa é a ideia primária, mas o sustentador da tua e da minha vida, que preenche tudo, que dá as respostas e que mesmo no silêncio trabalha por você e por mim. Então esse é o melhor amigo, é o melhor companheiro. Então nós não podemos ter bases fracas, bases na areia. Nós precisamos nos firmar na rocha e a rocha é Jesus e a rocha nos sustenta, a rocha mais alta do que eu. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Um grande abraço e um beijo no coração e até o próximo podcast. Tchau!